Hoje é dia 8, domingão, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. Então bora tomar um café falando sobre política e geopolítica. Meu amigo, um dia trágico para a política mundial, né? É óbvio que eu vou falar do Miguel Uribe, lá da Colômbia, que foi baleado covardemente. Ele que é o candidato de direita da Colômbia. E aí, esse caso do Miguel Uribe é muito mais emblemático do que você imagina. Figuras como Tarcísio de Freitas já se manifestaram. Disseram, né? Solidariedade aqui é o Miguel Uribe, que está entre a vida e a morte. O presidente da Colômbia, o atual esquerdista e ex-guerrilheiro, o Petro, prometeu caçar o responsável por balear o seu opositor político. Pois é, prometeu. Mas na prática, logo depois do atentado contra o Uribe, num vídeo, né, num pronunciamento, ele prometeu defender o suposto, né, agressor ali, né? Não vamos falar assassino, porque graças a Deus ele está em estado grave, mas ainda tem chance de se recuperar. Não era o que os opositores, né, não é o que o lado da guerrilha queria. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês também. Outro ponto que a gente vai falar também é de uma fala estritamente polêmica, né, de uma figura muito conhecida dentro da questão política, né? Especialistas em segurança pública falam que o que está acontecendo na América do Sul é emblemático. E ele fala que o Brasil pode surgir um novo Bukele por tudo isso que está acontecendo no Brasil. E ele crava a data e o local de onde o novo Bukele vai surgir no Brasil. Outro ponto que a gente precisa falar é o lampejo de sanidade vindo à Folha do São Paulo, né? A Folha de São Paulo. Eles resolveram defender o Mendonça e criticar o STF na regulação das redes sociais. É impressionante, mas é o que está acontecendo. É engraçado quando a gente se assusta com a imprensa fazendo reportagem séria, não é? Enfim, a gente vai tentar falar sobre tudo isso. Vamos falar de um escândalo do INSS e agora um ministro da CGU coloca mais um ministro do Lula na berlinda. Pois é, a coisa está mais grave do que você possa imaginar. E se der tempo nesse editorial ainda, ele, o Elon Musk, o Donald Trump e a briga do século volta aos holofotes, né? Nós vamos falar sobre tudo isso nesse editorial. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir. Se você acha que você quer fazer parte dessa família de que acredita, né, no certo, no que realmente, né, numa visão de direita, conservadora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Cogite se inscrever aí. Se você puder compartilhar, né, passar raiva em alguém, manda esse canal para alguém aí e fala, assiste até o final que o que ele falou tem a ver com você, tá? Só para passar raiva, beleza? Então bora para cima, vamos começar, que tem muita matéria para a gente ver nesse bloco aqui. Bora de primeiro editorial, Café com Política. É o seguinte, pessoal, trágico demais, né? Não é motivo de orgulho para ninguém o estado, né, que a política, principalmente da América do Sul, se tornou. É uma vergonha. Esse aqui, ele é o Miguel Uribe. O Miguel Uribe é pré-candidato à presidência da Colômbia e é baleado durante um evento em Bogotá. Eu vou me reservar o direito de não colocar cenas que estão circulando, inclusive em jornais, em toda a internet, do momento em que ele é baleado 5 vezes na nuca. Eu vou me reservar o direito de poupar você, né, em relação a isso que está acontecendo. Mas olha só, quem é, né, o Miguel Uribe? Miguel Uribe é o candidato da direita. É impressionante como o modus operandi é sempre o mesmo. Lá em 2018, uma pessoa que não tinha suas devidas atribuições mentais, ou pelo menos é o que a justiça determinou, um chamado Adélio, esfaqueou um candidato a presidente da República. Vocês lembram desse caso? Aconteceu num país muito, muito distante, que nem é muito democrático. Pois é. Agora, em 2022, um presidente levou um tiro de raspão na orelha. Era para pegar bem na cabeça um candidato a presidente. E quem foi o responsável? Um jovem. Agora, Miguel Uribe. Quem foi o responsável?
um rapaz de 15 anos. Não vai ser responsabilizado e já tem até adesão do atual presidente de esquerda, ex-guerrilheiro, defendendo o jovem, a criança de 15 anos, que deu 5 tiros na cabeça do seu opositor. O que tem relacionado em tudo isso? O primeiro, todos os que foram as vítimas são representantes do espectro político do ódio. E todos os que são agressores, os que nunca acontecem nada com eles, é a turma do amor. Vocês já pararam para reparar isso? E sempre o modus operandi é semelhante. Vocês viram, né? Sempre há uma falha na segurança, sempre há uma falha, né, nos candidatos. Quem é o Miguel Uribe, né? É o cara de direita, né? Sempre foi conservador, do partido de centro-direita, lá da Colômbia. Sempre foi ferrenho crítico à guerrilha, aos grupos de esquerda. Quem é Miguel Uribe? O pré-candidato presidencial baleado em público na Colômbia, senador da República. Ele foi baleado, né, está em estado grave. A esposa do Miguel Uribe fez uma postagem usando o perfil do Miguel Uribe. Miguel Uribe já estava sendo alvo também de ataques judiciais, né, por parte da esquerda lá na Colômbia, né? Uribe, senador do partido do opositor Centro Democrático, do ex-presidente Álvaro Uribe. Apesar do sobrenome Álvaro Uribe, que era o presidente de direita, né, que sempre foi ferrenho, ex-presidente, governou a Colômbia até 2010, foi onde a Colômbia deu uma livrada, né? Deu um momento em que o narcotráfico, o momento em que os grupos guerrilheiros baixaram na Colômbia, quando o governo de direita lá esteve, depois volta à esquerda com esse Petro aí, que é uma figura, assim, deplorável da política aqui na América do Sul, né? E aí o Petro, o Miguel Uribe e o Álvaro Uribe são do mesmo partido, o Centro Democrático, que é um partido de direita, tá? A gente confunde muito essa questão de democratas, né? Democratas nos Estados Unidos é esquerda, agora Centro Democrático deve ser esquerda também. Não, é um partido de direita, é um partido conservador do ex-presidente Álvaro Uribe. É advogado, né, com mestrado, tem 39 anos de idade, acumula uma notável experiência política, é um dos senadores mais bem votados, né, da Colômbia, né? É neto do ex-presidente Túlio Turbay e filho de Diana Turbay. A Diana Turbay, tem uma história interessante, tem um livro que conta a história da Diana Turbay, ou Turbay, né? Ela foi sequestrada e morta pelo Pablo Escobar. Olha a história. Foi sequestrada e morta pelo Pablo Escobar. Ele é filho dela. O Pablo Escobar foi à justiça e foi inocentado, né? Assim, apesar das provas gritantes, porque o Pablo Escobar tinha um envolvimento marcante, né, na política. Uribe é crítico do ex-presidente, né, do atual presidente Gustavo Petro, e foi levado ao hospital depois de tudo que aconteceu. O Tarcísio de Freitas foi um dos primeiros políticos, né, a se manifestar sobre a questão do Uribe. Ele escreveu o seguinte: o atentado a Miguel Uribe é mais do que um ataque a uma pessoa. É um ataque à liberdade, à democracia e àqueles que têm coragem para se posicionar e exercer legitimamente a política. Infelizmente, já vimos isso acontecer muito perto, quando o presidente Bolsonaro foi alvo de um atentado covarde em pleno período eleitoral. É por isso que precisamos repudiar com veemência e garantir que aqueles que tentam se lancear no grito e na bala não sejam tolerados jamais. É isso aí, o Tarcísio de Freitas, né, fazendo um bom pronunciamento. O presidente da Colômbia, ele se pronunciou também, prometeu caçar o responsável. Alguém foi responsável, existe alguém que é responsável. Mas espera lá, a criança de 15 anos, essa tem que ser amplamente protegida. O Hoje no Mundo Militar fez a seguinte publicação. Na coletiva de imprensa,
Após a tentativa de assassinato do candidato presidencial de direita, Miguel Uribe, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de esquerda e ex-guerrilheiro, disse que o seu governo protegerá a, abre aspas, criança que tentou assassinar Uribe com um tiro na cabeça, porque na Colômbia protegemos criança. E aí você acha, hoje no mundo militar está fazendo sensacionalismo. Embora, né, você já deve saber que hoje no mundo militar é um perfil muito sério. Olha só. Del asesino, que es un menor de edad, un niño. E o assassino, que é um menor de idade, uma criança, já trata como assassino, né? Mas o Uribe ainda não morreu e esperamos muito que não morra. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño. As leis e as normas nos obrigam a proteger a criança. Por ser niño. Por ser criança. Y por tanto, la primera responsabilidad del Estado. E, portanto, a primeira responsabilidade do Estado, de sus instituciones, e das instituições, es cuidar la vida del menor. É cuidar da vida da criança, do menor. Porque es un niño. Porque é uma Los criança. niños se cuidan en Colombia. E as crianças se Porque cuidam si na no Colômbia. cuidamos los niños, Porque se nós não cuidarmos das crianças, ni como familias, e nem como famílias, ni como Estado, nem como pues no Estado, tendremos patria. não teremos Menores pátria. de edad utilizados. Menores de idade serão utilizados. Menores asesinos que saben matar. Menores assassinos que sabem matar. Como el mejor de los asesinos. Como o melhor dos assassinos, Pagos porque su familia es pobre. pagos porque sua família é pobre. Y que cambian la muerte de un colombiano por la vida de la mamá. E que troca a vida de um colombiano pela vida da sua mãe. O de la familia. Ou da Por família. eso debo rechazar los Por isso eu vou rechaçar intentos de utilización política. Me parecen asquerosos. Por isso eu vou rechaçar as tentativas de análise política, né? de aproveito político, De truanes. que parece asqueroso, né? Dos demais aí. De ratas de alcantarilla. E dos ratos do capitalismo. Cara. Sério. Sério que a Colômbia escolheu esse cara? Mas vamos lá, né? Olha, o crime organizado, os guerrilheiros, os terroristas, é uma figura marcante de um espectro político. O diálogo cabuloso, as relações espúrias, as vinculações, as proteções de certos presidentes que não conseguem reconhecer o grupo terrorista, como o Hamas, por exemplo, como terrorista, ou grupos como do crime organizado, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, como grupos terroristas, não conseguem reconhecer, mas faz questão de atacar Israel o tempo todo, faz questão de atacar os Estados Unidos, que é uma democracia, o tempo todo, só dá para levar uma conclusão. Essa gente protege a gente errada aí, né? Os criminosos é um narco-estado. Mas impressionou, né? Tem um perfil que se chama Bahia Feed, né? E aí, especialistas em segurança pública fizeram uma análise da questão da segurança pública na Bahia. A Bahia que sempre foi dominada pelo PT. Escuta a análise desses caras. O colapso vai ser na Bahia e coitado do povo baiano. O fenômeno Bukele vai surgir na Bahia nos próximos anos. Cidades na Bahia. O Comando Vermelho chega, sai da sua casa me pertence. O Joel está acompanhando isso. A polícia está matando como nunca, né? Teve uma cidade que o Comando Vermelho praticamente tomou a cidade. Terra Nova, 12 mil habitantes. Isso. O nosso ponto de colapso, que vai ser o momento que o pessoal vai falar assim, meu Deus, agora não dá mais. O colapso vai ser na Bahia e coitado do povo baiano. Eu concordo contigo, viu? Eu tenho repetido isso, que o fenômeno Bukele vai surgir na Bahia. Pois é, pessoal. Como o Brasil
está precisando de um fenômeno Bukele. Como o Brasil precisa de uma figura que venha, né, para impor regras, para impor ao cidadão de bem o direito de caminhar nas ruas sem precisar de um carro blindado, sem precisar ter medo, sem precisar esconder o celular. Como o Brasil sente falta de um presidente que vai tratar bandido como bandido e cidadão como cidadão. Como faz falta a presença de um presidente que vai saber distinguir quais são as necessidades de um cidadão e de um bandido. Hoje, parece que o bandido é mais cidadão do que o pagador de impostos, do que quem acorda cedo, pega um ônibus lotado, vai trabalhar para cuidar da sua família. E aí parece que a intenção é calar todos aqueles que o regime, que o sistema não gosta. Não é mais pelo que se fala, é por quem se fala. O Lula, lá na França, fez uma piada de muito mau gosto contra a Marina Silva, aquelas feminazes nojentas. Ninguém preencheu o saco do Lula. Agora, se fosse o Bolsonaro falando uma coisa dessa, Bolsonaro chama uma descendente oriental de japonesa. E ele é um machista, misógino, sem vergonha. O Lula fala as piores atrocidades. Tá tudo bem. Hoje, se a gente pauta por quem e não pelo quê. A Folha de São Paulo parece que está acordando para isso. Olha essa publicação. A Folha, aqui. Condenação de humorista por piadas nos aproxima dos tribunais nazistas. Meus parabéns à Folha de São Paulo. Meus parabéns. Antes tarde do que nunca. Muito bem. Se ninguém tivesse comprado o ingresso do dia do espetáculo, o Léo Lins estaria em casa sem cometer qualquer crime. Então, é a sociedade que tem que escolher. A sentença que condena Léo Lins a 8 anos de prisão é evidentemente absurda. Se as piadas são criminosas, muito mais gente tem que ser presa. Todos os que riram, por exemplo, rir da piada criminosa constitui, como é óbvio, a cumplicidade do crime. Como se sabe, as piadas têm como objetivo fazer rir. Para concretizarem o seu objetivo criminoso, precisam de um comparsa, que é o espectador. Ou seja, o crime é fazer rir. Só que quando um pseudo-humorista, um trans-humorista, porque é sem graça pra caramba, e se acha engraçado, vai lá e dá tacada de beisebol na cabeça do Luciano Hang até matar ele, aí é piada. Ninguém riu, mas aí é piada. Né? Mas por quê? Não é tão de mau gosto quanto do Léo Lins? O duro é que é. As do Léo Lins também são ridículas de ruins. Mas, por que o Léo Lins vai preso e o outro não vai? É simples. É só não seguir. Eu não sigo o Léo Lins. Sinceramente, que é entre nós, eu não sigo o Léo Lins. Assim como também, né? Eu não sigo o humorista trans lá, que eu nem lembro o nome. Tiago, sei lá o quê. Por quê? Porque é ruim. Eu não gosto. E as pessoas estão começando a acordar. Você não é obrigado a gostar, tá? Ó, tem um perfil que se chama Declarando o Bitcoin. E eu estou defendendo o Léo Lins e sou pai de autista. Esse perfil aqui também falou do Léo Lins, outra mãe de autista. Eu sou mãe de autista e eu não gosto do Léo Lins. Pois é, o Léo Lins ontem foi condenado à prisão, né, em regime fechado, 8 anos, por discurso de ódio e discriminação. E até ontem eu nem seguia o Léo Lins. É fato que hoje eu estou seguindo o Léo Lins e hoje já estou até simpatizando com o Léo. Não me sinto ofendida com as piadas dele, acho que o que ele faz é piada. Enfim, o que me afeta mesmo, pra mim, crime de ódio, discriminação mesmo, é quando a minha filha não pode frequentar regularmente uma escola, né, dita normal e inclusiva, porque não estão preparados para recebê-la. Quando mães despreparadas vêm aqui na internet e xingam nós, mães atípicas ou crianças atípicas, por estarem convivendo com os filhos delas e, segundo elas, afetando a vivência escolar dessas crianças. Me ofende quando um professor fala que não quer uma criança autista dentro da sala de aula. E isso, pra mim, é crime.
Isso é crime. Agora, o que o Léo Lins faz não é crime. Então, eu simpatizar ou não com a fala dele não faz disso um crime. E cadê a galera do mimimi aqui falar que concorda com isso? Porque amanhã ou depois é tudo. Amanhã ou depois esse limite vai chegar em ti. Amanhã ou depois esse limite vai chegar na gente, vai chegar em todo mundo. Então, se liga que não para aqui. Eu sou mãe de... Se liga que não para aqui. Eu quero que vocês leiam os comentários, tá? Ó, ela escreveu, né? Meu assunto é imposto, sim, mas isso não me define. E aqui, como mãe de autista, ela veio e se manifestou. O Jaime escreveu: eu sou autista, gosto dele. Já vi escolas, postos de saúde e serviços públicos fazerem coisa bem pior e verdadeiramente danosa a autista. Enquanto o Léo Lins faz piada que eu posso simplesmente não seguir e não querer ser afetado, se eu quiser. Garfon escreveu: eu sou autista, eu gosto dele. O Rafio escreveu: é uma cortina de fumaça para disfarçar a população o escândalo do INSS. E também acredito, né? O Rogério Morgado, parabéns, o Rogério Morgado, dá o meu like aqui, escreveu: parabéns, mãe. O Léo faz arte, assiste aos shows quem quer, e ele está sendo perseguido porque não usa o vermelho, né? Parabéns ao posicionamento da Ana, por isso você sempre foi uma mulher empresária e mãe admirável. Eu não seguia a Ana, agora eu sigo, tá? Então, eu quero que vocês entendam que esta turma está desconexa da realidade. Então, eles querem prender humoristas, é isso que está sendo escancarado, mas eles querem regular você. Não é à toa, né, que até a Folha de São Paulo está acordando para a vida. Olha essa publicação aqui. Mendonça está certo sobre a regulação das redes. Ministro do STF adere aos princípios constitucionais da liberdade de expressão no julgamento do Marco Civil da Internet. É impressionante como, quando a mídia fala a coisa certa, isso nos assusta. Ontem viralizou um perfil de uma moça que eu também não segui, vou passar a seguir também, chama Juliana Fidelis. Eu não conhecia. Eu quero que vocês assistam o vídeo que ela gravou. Ela não pode fazer isso aqui? Escutem o desabafo dela. Ô, Alexandre de Moraes, tudo bom, querido? Prazer! Deixa eu te falar um negocinho. Não, que eu percebi que em menos de 24 horas você conseguiu bloquear a conta de Carla Zambelli, conseguiu bloquear todas as redes sociais, conseguiu, agora mandou em menos de 48 horas saber se tá tendo transações com o nome, né, dela, do filho, do marido, de todo mundo. Você conseguiu em menos de 48 horas fazer tudo isso. Aí eu queria te fazer um pedido pequeno, assim, pra aproveitar esse teu poder todo. Será que teria também como você aproveitar, pegar todas essas pessoas que estão envolvidas na contra, né, do INSS, entendeu? Teria como você bloquear todas as contas, porque vocês ainda não bloquearam as contas dos envolvidos. Será que também você consegue ver pra onde é que essas associações estão mandando os dinheiro? Porque assim, tá dando tempo deles esconderem o dinheiro, né, pra não devolver pra população. Então assim, será que você poderia fazer isso também? Não, só pra aproveitar o teu poder, porque se você pode fazer isso em menos de 24 horas com uma deputada, você também pode fazer isso pro povo. Trabalhar pra população um pouquinho, entendeu? Esquecer um pouco esse ranço aí político e fazer isso pro povo. Sabe por quê? Tem muitos idosos aí, cara, que tá fazendo falta esse dinheirinho. Aí se você bloquear, você vai conseguir devolver o dinheiro. Não, porque eu já percebi que no seu poder você consegue em menos de 24 horas fazer tudo isso. Aí a gente só queria isso, entendeu? Só INSS, pra não esquecer dos idosos, dos aposentados. Não vamos esquecer não. Deu quanto? 48 horas? O que tu acha? Será que tu consegue fazer isso? Ô Xandão, em menos de 24 agora? Será? Não, porque você tem o poder nas mãos. Você é o melhor. É o melhor do STF. Entendeu? Querido. Pois é. Isso é piada, ela falou sério, foi irônica. Se ela foi irônica, deixa eu te contar. O Gilmar Mendes, do STF, tá querendo 150 mil de um jornalista porque acha que teve excesso de ironia na publicação. Sim, excesso de ironia na publicação. Pasmem, a publicação era verdadeira, o assunto era verdadeiro, mas tinha excesso de ironia. E aí quando uma moça como essa aqui, uma cidadã, né, comum, como eu, como você, simples assim, vem e faz um vídeo desse e precisa ter medo, é porque algo não está normal na democracia.
Menina, o Alexandre de Moraes vai te dar 24 horas. O Alexandre de Moraes vai derrubar tua conta. O Alexandre de Moraes vai fazer isso. O Alexandre de Moraes vai te prender. Menina, você tem que... Menina, cuidado. Menina, não sei o quê. Menina, tu tem advogado. Menina, não sei... Ô, gente, calma aí. Eu compreendo vocês, mas olha só, aprendam e entendam uma coisa. Se a maioria se calar para a minoria vai tomar conta. Nós ainda não estamos em um país de ditadura, mas se vocês continuarem com esse medo, nós iremos para um país de ditadura, porque é isso que a minoria quer. Ok? Então, assim, eu quero que vocês entendam que coisas básicas, tá? Juliana, você tem medo? Primeiro, eu sei pro que eu fui chamada. Eu sei o Deus que eu sirvo. Ok? Já começa por aí. Outra coisa. Eu não me calo hoje porque amanhã eu não quero ver os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos em um país de ditadura. Por isso que eu não me calo hoje. Hoje eu não me calo por causa dos meus filhos. E para as pessoas eu deveria me calar para não ir para a prisão por causa dos meus filhos. Sendo que se hoje eu me calar, os meus filhos amanhã não vão poder falar. Entendeu? Por enquanto a gente pode falar. Então se a gente pode falar, se a gente pode brigar, se a gente pode fazer tudo hoje, a gente tem que fazer hoje. Outra coisa. Daniel, a cova era o final. O rei achou que a cova era o final para Daniel. Foi o final para Daniel? E para os jovens que estavam com ele? Não, não foi o final. Então se não foi o final para ele, por que vocês acham que derrubar minha rede é o final? Por que vocês acham que a prisão é o final? Por que vocês acham que tudo isso é o final? Não é, gente. Então hoje, se você se calar, amanhã o teu filho não vai poder falar. Amanhã o teu neto não vai poder falar. O teu bisneto não vai poder falar. Eu sei que muitos políticos hoje não podem falar porque tem o rabo preso, realmente. Eu não tenho pretensão política nenhuma. Então eu também posso falar. Tá? Então, e outra, eu também só trago as notícias. Se for pra prender, vai ter que prender todo mundo, todos os jornais, todo mundo, porque eu só trago o que tá na notícia. Eu não não trago fake news nenhuma. Se a fake news rolou no jornal. Primeiro vai ter que processar o jornal, pra depois vir aqui. Tá? Então, assim, não se preocupem. Você tem advogado, você tem não sei o quê. Vocês sabem muito bem que advogado ali, perto do que o Alexandre de Moraes decide, não é nada. Tá? Tem que ter o dinheiro, também, mesmo você tendo dinheiro, não adianta nada. Então, gente, o que nós temos hoje é Deus e a nossa voz. Só. Dentro do país hoje, nós só temos Deus e a nossa voz. E se vocês se calarem, a minoria vai tomar conta. Tá bom? E quero aproveitar o seguinte. Obrigada. Já somos 100 mil. E se derrubarem a minha conta, a gente faz outra. E se não puder fazer, aí sim. Mas aí dessa parte aí a gente já vai estar na ditadura. Então, a gente não vai deixar chegar, né, gente? Pois é. Alguém discorda aqui? Né? Me senti absurdamente representado. Vamos lá, pessoal. Para encerrar aqui, tinha 2 matérias que eu queria tratar com vocês, mas essa aqui, principal, tá? Crise do INSS. Rui Costa foi avisado, diz ministro da CGU. Esse caso do INSS, emblemático demais, né? Muita gente envolvida, muita gente sabendo o que estava rolando nesse caso do INSS. Matéria do Infomoney, tá? O ministro da CGU, CGU é a Controladoria Geral da União, é o órgão responsável por fiscalizar a União e inclusive o próprio INSS para saber se tem ou não irregularidades. Ele falou o seguinte, é o Vinícius Carvalho. Ele afirmou que o chefe da Casa Civil, braço direito do Lula, Rui Costa, já tinha um conhecimento das fraudes do INSS antes da operação que expôs o escândalo. A declaração rebate críticas do Planalto, que tentava atribuir à Controladoria Geral da União as falhas de comunicação. Segundo Carvalho, houve alertas técnicos e reuniões com a equipe da Previdência. Ele classificou os acordos com entidades como, abre aspas, o ovo da serpente, fecha aspas, das fraudes, iniciada com o governo Bolsonaro. A crise levou à saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência. Carvalho negou blindagem a entidades ligadas ao governo e defendeu mudanças no sistema de descontos em folha. Para ele, a CGU está cumprindo o papel de combater as fraudes com rigor e sem seletividade. Então, mais um ministro Lula acaba entrando na mira aí, né, depois das falas do presidente aí, do ministro da Controladoria Geral da União, órgão responsável, né, por fiscalizar e apurar fraudes e irregularidades
no governo. E já que a gente falou em governo, eu não vou resistir, mesmo que eu passe um pouquinho aqui. Essa matéria do UOL foi impecável. Olha só, o encontro em Paris, na França, de Lula e Macron voltaram a viver um clima de bromance nas relações diplomáticas. Bromance, eu acho que é uma broma, ou seja, uma piada sem graça, uma piada de mau gosto, com romance, né? Um bromance. Bromance. Lula e Macron voltam a viver clima de romance em Paris. Eu acho que não é só o Lula, tá, que está nesse clima de romance, não. O presidente francês presenteou Lula com a camisa do Paris Saint-Germain personalizada. Ah, grande coisa. Os dois brindaram durante um jantar no Palácio Presidencial do Élysée, em Paris. Esquisito isso, hein? Mas vamos lá. Lula em frente à Torre Eiffel. Lula e Macron deram as mãos e tiraram fotos de rosto colado. E não é fofinho, gente? Ai, que coisinha mais bonita. Não, não é não. Não é não. O bromance viralizou em março, quando Macron e Lula fizeram fotos na Amazônia. Olha só que coisa, parece um álbum de casamento. Não, correndo de mãozinha dada. Na época, Macron publicou fotos com Lula e disse que visita ao Brasil foi um casamento. E aí? Quem gostou desse casamento aí, coloca no comentário. O que você achou de tudo isso? Estou aguardando para saber. Grande abraço, fica com Deus, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente tá junto nesse barco furado. A gente tá junto nesse barco furado chamado Brasil. Mas, enfim, a gente não vai desistir do nosso país, a gente vai continuar sempre, né, com vontade de dizer o que é certo e defender democracia de verdade. Ou seja, a democracia, para mim, é a liberdade do povo. Tá bom? Liberdade de fazer críticas a um governo corrupto, liberdade de fazer crítica a um governo que não representa o povo, liberdade de fazer crítica de um governo que não aplica as políticas públicas como devia. É assim que tem que ser. E elogios também, se necessário for. Por isso, a gente tem a nossa independência e a nossa imparcialidade aqui. E graças a Deus, a gente não tem ligação com nenhum político, absolutamente nenhum, para vir ditar as regras aqui do canal do que eu posso ou não posso dizer. Porque isso seria ditadura também. Então, eu falo, sabe, do coração. Porque a única pauta importante chama-se Brasil. Chama-se Brasil. Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.